Olá, seja muito bem-vindo ao Localcast, o seu podcast de saúde, de entretenimento, de informação, de conhecimento, de alegria e de muito movimento, porque o movimento é vida. Muito bom, mais uma vez, seja muito bem-vindo ao nosso Localcast. Que bom que você está aqui presente para mais um bate-papo que vai ser bacana, que vai ser leve, vai ser descontraído, vai ser inteligente, vai ser reflexivo. Tudo isso numa hora só. Estou com uns convidados aqui muito especiais, com conhecimento acima da média, que certamente vai te ajudar bastante, né, na sua jornada, no seu desenvolvimento. Mas antes de apresentar os nossos convidados, eu gostaria de fazer um pedido que você já sabe qual é. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, já clica aqui embaixo, se inscreva no nosso canal, já ativa o sininho das notificações, que sempre quando entrar um conteúdo novo, você vai ser lembrado aí na sua plataforma. E claro, não deixe de compartilhar esse conteúdo se você gostar. E se não gostar também, compartilhe de qualquer jeito. O nosso desafio é, eu quero que você compartilhe este conteúdo para pelo menos 10 contatos seus. Combinado? Podemos fazer assim? E outra coisa muito bacana, eu quero que você deixe, por favor, aqui nos comentários, e deixe de onde você está nos assistindo, para a gente ter uma dimensão de onde está indo essa mensagem, de onde está indo esse podcast. E se você tiver alguma sugestão de algum tema, escreve aqui embaixo que a gente vai ler, vai te responder e vamos com certeza, a sua informação, o seu comentário vai nos alimentar para que a gente traga mais conteúdos relevantes para você. Muito bom. Então, o nosso Localcast não poderia deixar de agradecer aos nossos patrocinadores. O Localcast tem o patrocínio da AMEC Store, uma loja multimarcas feminina que fica bem pertinho aqui. Se você é de Brasília, tem que vir conhecer pessoalmente. Está aqui no Comércio do Solar de Brasília, do lado aqui do Estúdio Local 360. Então, se você é mulher ou você se é homem, quer presentear a sua mulher, pode ter certeza que ela vai ficar muito elegante com as roupas da AMEC. Gostaria também de fazer um agradecimento especial à Chaussure, a uma loja também de sapatos, bolsas, acessórios femininos, que também fica aqui no Jardim Botânico, perto aqui do local. Você vem aqui, bate um papo com a gente, vai na Chaussure, pega o seu sapato, pega uma bolsa, ou para você, ou presenteia. Tenho certeza que também você vai se sentir muito mais bonita e muito mais elegante. E se for a sua esposa, você vai ganhar uns pontos com ela. Vale a pena, viu? Um agradecimento também especial à farmácia de manipulação Biomagistral, que está aqui ao lado. Se você faz algum manipulado, você se preocupa com a sua saúde, você precisa conhecer a farmácia de manipulação Biomagistral, que certamente você vai ter um preço justo e um produto de altíssima qualidade. E um agradecimento também especial à Authentic Nutri, soluções completas para a saúde e beleza, também patrocinadoras do Localcast. Então são marcas que estão preocupadas com a saúde e com certeza apoiou esse projeto porque sabe que tem saúde. E lembrando que o Localcast ele tem uma participação e uma produção da V7 Comunicação, um time de primeira que preparou, tem uma equipe aqui por trás da V7 Comunicação preparando esse podcast para levar um conteúdo de muita qualidade para você. E agora, em homenagem aos patrocinadores, eu gostaria de fazer uma surpresa para cada um de vocês. Tem presente. Quem senta aqui recebe presente, sabia? Então nós temos aqui alguns presentes. Muito bom. Olha aqui, ó. Presente aqui da farmácia Biomagistral. Muito bom, Roque. Comandante Thiago, toma aqui. Sheila também. Gostei. Um presentinho, já mostra aí na câmera, faz o mexer do parceiro. Comandante Evandro, um presentinho aí da Biomagistral. Muito bom. E acharam que é só isso? É só isso? Porque tem um presentinho aqui do Metalec, o NEC, muito bom. A MEC Moda Feminina. Aqui, Sheila, também o seu presentinho da MEC. Evandrão, o seu presentinho. E hoje a média vai ser boa em Paparoa. Um presente. Hoje a média vai ser boa com a Paparoa. Não acabou, não. Pode convidar mais vezes. Nós temos aqui, ó, da Silva, um presente também. Aqui, Tiagão, um presentinho para você. Sheila também, um presentinho para você. O Evandrão, e mais um presente da Rapaz. Não quero gravar, não, mas cheio de presente hoje. Aí você fala, será que acabou? Não acabou, não. Eu queria que vocês fizessem aqui, ó. Eu vou dar a percussão. Nós temos aqui 3 suplementos
Aqui, NutriBlend complexo, que nós temos aqui, ó, colágeno, vitaminas, minerais, silício, ácido hialurônico, espirulina azul, um suplemento aqui, se você precisa ter saúde, você precisa conhecer os suplementos aqui da Authentic Nutri. Nós temos aqui o NutriBlend, nós temos aqui também o NutriHair, para você melhorar aí a saúde do seu cabelo, suplemento com vitamina e cápsulas à base de vitamina E, minerais. E nós temos também o NutriVigor para dar energia para o seu corpo, para você ficar muito mais ativo, muito mais revigorado. E aí, como a Sheila está aqui, né? A mulher está aqui, Sheila, você tem a prioridade. Você vai escolher um dos 3 aqui. Um dos 3 escolhe. Eu vou escolher o NutriHair por justiça, tá? Pode ser? Pode ser, muito bom. Então aqui o NutriHair da Authentic Nutri, muito bom. Valeu, muito bom. Vamos seguir a roda aqui, Evandrão, escolha aí. Vigor, pronto, cabelo pronto, NutriVigor, show de bola. Tiagão, tá aqui, o suplemento também da Authentic Nutri, e muito bom. E para fechar, agora é o seguinte, ainda tem mais. Nossa, olha só. Não, esse aqui vai ser especial para você, abre aqui, você tem que mostrar, porque esse aqui vai ser para você cravar essa vinda aqui no Localcast. E eu quero que você leve isso aqui com muito carinho, de muita recordação. É de um artesão aqui de Brasília, que preparou essa plaquinha para você registrar, Roberto, a sua vinda aqui no Localcast. Muito legal, muito bacana, viu? Então é uma alegria, prazer vocês estarem aqui. Com muita alegria eu recebo aqui. São amigos, são irmãos de fé, são meus atletas também. E é muito gostoso a gente bater um papo desse alto nível. Para a gente aqui, a gente faz o seguinte, o nosso programa ele tem um pouco da característica dos treinos que acontece aqui. Então, para começar todo o treino, a gente precisa fazer o quê? Fazer um aquecimento. E nesse aquecimento, eu já vou começar aqui com uma pergunta, eu já vou direcionar. Primeiras damas, eu vou falar... Essa parte não tem problema com isso, você lidar bem com isso. Eu já faço questão, já sou bem resolvido. Eu estou super bem resolvida, pode começar pelos 2 também. Muito bom, mas eu queria conversar com você. Sheila, que história é essa? Matilena Boate Zumba, hein? Muito bom. É isso que dá quando ele marca um horário e a gente chega 2 horas antes, que ele fica tirando, né? É para contar isso? Não, isso é para um outro podcast, mas com certeza nos esbarramos nas matinês a partir dos anos 80. Em 86, né? Quando a Zoom inaugurou. E aí, como o movimento é vida, né? Então a gente praticava a entrar na matinê da Zoom em casa, no portal do parto, né? Assim, depois eu conto essa história. Isso era um tempo, de repente você não é daqui de Brasília e está assistindo, mas era um próximos capítulos. Enquanto a gente era garoto, a gente ia, era uma matinê que a gente ia lá dançar, tinha aquele tempo que a gente ainda dançava musicamento, dançava passeio. Era um tempo gostoso, um tempo bom, né? Mas isso aí a gente vai para um outro podcast, né? E eu queria então, Sheila, perguntar o seguinte... Supera, você é diretora do Supera Ginástica para o Cérebro. Primeiro eu queria que você se apresentasse e eu queria que você contasse como que é essa história aí, ginástica para o cérebro? É possível fazer ginástica para o cérebro? Me conta um pouquinho da sua trajetória rapidamente e como você chegou até o Supera, né, dessa máquina cerebral e onde você faz neuróbica, faz uma série de estimulação cerebral. Me conta um pouquinho aí disso aí. Bom, eu sou Sheila Vols, né? Eu gosto muito de falar quem realmente eu sou, né? Sou mãe, eu sou avó, bacana, né? Nova, A nova, minha netinha. Estou nesse momento agora, eu gosto muito de separar desse momento de estar no Supera, né? De ser parte do Supera, de fazer parte. Eu sou uma pessoa que sou movida a uma paixão de desafios e em acreditar no ser humano de uma forma muito que ele pode mais, né? Eu acredito que o ser humano ele ainda viva um momento que ele ainda não conhece os seus impossíveis, o que fazer. Então eu sou muito movida a esse desafio, a transformação das pessoas, essa paixão dentro da educação e dentro da neuroeducação hoje, né? A história do Supera ela começou há 10 anos, vai fazer 11 anos atrás, quando eu reencontrei, ou melhor, encontrei, porque não era um reencontro, porque nós nunca tínhamos tido nada, mas o meu marido, que é meu sócio,
duplamente, né? Na vida e nos negócios. E nós crescemos juntos, praticamente como primos, mas nunca fomos primos e nunca tivemos nada na vida de adolescência. Só que a gente era muito amigo de adolescência, por nossas mães serem muito amigas desde os 6 anos de idade, então a gente cresceu como primo. E ficamos 10 anos, mais ou menos, sem se ver, e quando a gente se viu, se reencontrou, a nossa conversa, que foi, assim, uma longa conversa, preciso falar que foi num pub, mas a gente estava das 8 da noite, conversando muito, falando desse nosso amor pela educação, pela transformação. Né? Eu vim de uma formação de educação, a vida me levou para outros afins, mas ainda assim, sempre no lado de transformação. Eu trabalhei 15 anos com editoração de livro, então eu transformava a história das pessoas em algo real, palpável, né? E também trabalhava com a área de eventos, transformava eventos das pessoas, os sonhos das pessoas em algo também de realização. Mas nessa noite, nós conversamos tanto sobre isso, porque ele também veio de uma área de educação, de uma área de querer transformar as pessoas. Dentro da área da música, dentro da área do gourmet, e aquilo ali despertou algo na gente que realmente virou casamento duplo. Nós namoramos, noivamos e casamos em 5 meses, né? E ficamos em busca de algo que pudesse realmente ser transformador. Foi quando nós encontramos o Supera, que trabalha com a parte da neuroeducação e baseado na neurociência. Então, daí surgiu, né, uma conversa de uma viagem repentina, um reencontro repentino, uma noite de conversa sobre isso e que virou um casamento duplo. Em tão pouco tempo. Que história bacana, que história bacana. E aqui do meu lado nós temos aqui o Thiago. Eu quero fazer uma pergunta simples e capciosa para você, né? Thiago, que maluquice é essa, Thiago? Thiago, enquanto aqui nós estamos em Brasília, a maioria fala, eu vou para o concurso público, eu quero fazer, muita gente pensando nisso. O Thiago me pede exoneração da Caixa Econômica Federal para assumir uma função no banco público, não um banco privado, né? O Banco Safra. E aí eu te pergunto, Thiago, como é que pode esse movimento? Como é que aconteceu esse movimento? Explica um pouquinho quem você é e como é que foi essa sua trajetória de saída do concurso público para poder encarar a iniciativa privada. Certamente não foi uma decisão fácil, né, de ser tomada. E o que eu mais ouvi na época foi exatamente isso. Você é louco? Como que você vai abrir mão de um concurso público? Eu já estava ali na Caixa Econômica há 12 anos, né, concursado, já tinha galgado diversos cargos e estava numa posição de destaque já. Atuava na superintendência da Caixa, cuidando de clientes e investidores. Foi quando o Banco Safra fez uma proposta para que eu fizesse o mesmo trabalho, só que numa outra casa, né, numa outra instituição. E aí eu avaliei, foram cerca de 12 meses até a decisão final. E acabei, claro, fiz uma mega avaliação, eu fiz conta, eu coloquei nas mãos de Deus, foi uma decisão em conjunto, uma decisão familiar. E aí decidi pedir demissão na Caixa e comecei a trabalhar no Banco Safra. E pelo que eu vejo, Ricardo, não sei se é a realidade de alguns dos que estão aqui, mas dos que acompanham aí o nosso podcast, pode ser que também seja uma dúvida, né? Que paire na cabeça de uma ou de outra pessoa. Devo fazer o mesmo ou não? Será que faz sentido abrir mão de um serviço público ou do trabalho que eu atuo atualmente, né? Que eu exerço? E o que eu tenho a dizer é o seguinte: faça a sua análise, faça conta e coloque nas mãos de Deus. Se for para ser, Ele vai abrir as portas, vai dar tudo certo. E até o momento, zero arrependimento. Graças a Deus. Que bacana, que bacana. E nessa roda aqui, nós temos aqui a Sheila e o Evandro, que eles têm total condições de abrir uma conta com o Thiago, porque eu fiz saber que para abrir conta com o Thiago, ele não é certo, é só acima de 3 milhões, então fica à vontade. Pode deixar meu capitão com vocês. Daqui a alguns dias eu disse, eu não sei, pode avisar o dia.
Muito bom. E olha só, recentemente eu estudando sobre vendas e tudo, o cara me falou uma coisa que eu achei interessante. Falou, olha, você precisa fazer a pessoa enxergar o futuro no presente. Se você consegue fazer com que a pessoa enxergue o futuro no presente, muito provavelmente ele vai comprar a sua ideia. E aqui ao meu lado está um cara especialista em venda, que ele consegue fazer você enxergar o futuro no presente. Eu vou contar uma história que aconteceu comigo alguns anos atrás. Eu fui lá visitar uma loja dele, uma loja de carros, Cometa Veículos. Eu cheguei batendo papo, Evandro era meu aluno, e aí eu vi um Golf, rapaz, lindo, rapaz, esse bicho 2.0, cheiroso, banco de couro, a coisa mais linda. E o Evandro me fez enxergar o futuro do presente, sabe como? Ele falou, Viléo, toma a chave do carro aqui, dá só uma voltinha aí, sem compromisso. Quando eu entrei naquele carro ali, Evandro, eu falei, esse carro ele tem que ser meu. Ele tem que ser meu, e foi meu. Eu falei, pô... Você não sabe que eu já tinha lavado o penso em você. Foi, tá vendo? Isso é o... Por que eu trouxe o Evandro pra cá, mas o cara sabe muito. Então, Evandro, eu queria saber, motociclista de profissão e empresário nas horas vagas ou é o contrário? Me conta um pouquinho. Você faz a tua preparação física aqui, anda de motocross, me pouco um pouco da sua história e da sua área de atuação. O jeito que o Ricardo fala é tudo muito bom de ouvir, né? Mas não é bem assim. Eu me chamo Evandro Massu. Realmente a minha família, o meu pai era imigrante, veio para o Brasil em 64 e se casou com uma professora, né? E 90, eu diria que 90% da minha família hoje, por parte de pai, desempenha trabalho no comércio e na vida empresarial. Então, assim, você me perguntou da moto e do trabalho. Realmente a moto é nas horas vagas, né? Mas assim, pelo tempo que eu venho fazendo, muita gente acha que eu sou profissional, mas eu não sou, sou amador. Eu tenho 30 anos de motociclismo, a minha modalidade é o motocross e assim, sempre amadorismo, mas assim, gosto e faço da minha melhor maneira, né? O meu melhor, né? E a vida empresarial realmente me fisgou, né? Vendo meu pai que chegou aqui 40 dias de navio, aquela coisa toda, e tinha 2 mudas de roupas, né? E me mostrou que dá para a gente se organizar e ganhar dinheiro, né? De maneira honesta e sobreviver, né? Então, assim, eu sou muito grato por ter aprendido, né? Tinha ao lado da minha mãe, como professora educadora, os meus primos, por parte de mãe, são bem diferentes. Eles não são do comércio. Eles são formados na UNB, um estudou para concurso, foi para segurança da Câmara Federal, hoje é aposentado e tal. Mas eu preferi ficar no comércio. E muitas vezes me questionei, falei, poxa, podia ter estudado, né, para um concurso público. Mas não vou reclamar, eu sou feliz. Eu acho que Deus tinha um propósito para mim, porque, como disse o Ricardo, eu fiz ele sorrir, fiz ele ser feliz com um automóvel de muito boa qualidade, por sinal, que é a maioria dos carros que eu ainda continuo vendendo, né, de uma maneira bem, assim, caseira, tá? Mas eu atuo na atividade de imóveis também, e concilio com automóveis também. Então, eu acho que eu nasci para isso. Que bacana. Então, você já viu que o bate-papo aqui vai ser bacana, né? Então, nós terminamos aqui a primeira fase do treino, que é a fase do aquecimento, e vamos entrar na segunda etapa do treino, que é a etapa do agachamento profundo. E coisa que eu acho que eles não sabem aqui, vai ter um desafio aqui agora. Para a gente entrar na fase do agachamento profundo, tá bem, eu vou botar todos, vocês ganharam o presente, Essa é a hora de pagação. São grátis. Presta atenção onde vocês estão. O desafio. O mundo inteiro nos vendo. Ele tá com um desafio no Instagram de 100 agachamentos por dia. Durante 30 dias. Então, estão preparados, né? Todo mundo tem a perna dele, né, e o fôlego dele. Então vai todo mundo pagar 10 aqui, então vamos tirar o fone com a gente pagar 10. Toca ou não toca? Tá, desafio é comigo mesmo. Afastou aqui, ó, é simples. Você pode recuar um pouquinho, é só levantar e sentar 10 vezes. 3 vezes, uma e comigo. Opa! Sentou. Uma. Isso, olha que aí. Ó, a Sheila já pulou 2 aqui. 2. A cadeira não quer vir. Isso, vai lá. 4. Bora. 5. Da boa. 6. Vamos. 7. Vamos. 8. Vamos. 9 mais uma.
Ih, tá. Eu vou pagar. Isso, não. Vai, pronto. Vai ficar devendo, né? Muito bom. Mas essa brincadeira, na verdade, seja, talvez você esteja aí assistindo e você esteja numa condição sedentária. Eu sempre digo o seguinte, aí uma informação assim com muito amor, mas com muita firmeza no que eu vou dizer. Se você está com sobrepeso hoje, se você está sedentário e sem uma alimentação adequada, eu posso te dizer, eu posso te afirmar que você já está doente. Talvez os sintomas ainda não vieram, porque toda a doença parte de uma inflamação. E se você está sedentário, com sobrepeso e sem alimentar direito, certamente você está inflamado. E essa inflamação no longo prazo ela pode virar um diabetes, uma hipertensão, né? Pode te dar um infarto, um AVC, uma demência, um Alzheimer. Então, eu sempre também digo, essa brincadeira dos 10 agachamentos, né? 10 coisas simples, é para poder dizer o seguinte, nunca duvide do pouco sendo feito constantemente. Se você fizer um pouquinho, 1% todo dia, pode ter certeza que a tua saúde vai dar um salto de qualidade e você bem, né, com a sua estrutura física saudável, a tua mente fica plena e você fica preparado e preparada para você conquistar tudo aquilo que você merece conquistar. Fica aí a dica, tá bom? Então vamos entrar aqui agora no nosso agachamento profundo. Eu quero saber de você, Sheila, existe alguma descoberta recente ou alguma tendência que está mudando a forma como vemos o cérebro? Existe, e eu vou aproveitar o seu gancho, né? Como eu sou movida ao desejo da transformação, é muito importante o que você falou e acaba sendo a nossa responsabilidade social realmente de informar isso. Não é só um achismo mais, né? O Alzheimer ele já está comprovado, a gente já pode falar que é um quarto tipo de diabetes. E ele vem muito, existe o DNA sim, existe realmente de células que já vêm doentes, mas ele pode ser prevenido e mais do que nunca a alimentação. A alimentação ela inflama o sangue e esse sangue inflamado ele vai para o cérebro e ele bloqueia realmente os neurônios e faz com que os neurônios morram. Então assim, não é um assunto que estaria agora nesse momento, mas é um assunto que eu acredito que a gente precisa trazer sempre. Alertar o tempo inteiro. Alertar o tempo inteiro. Então, uma das descobertas é essa, né? E a descoberta principal do nosso mundo realmente é a questão da neuroplasticidade cerebral, que é uma descoberta tecnicamente nova e é a capacidade que o cérebro tem de se moldar. O que significa isso? Todos os nossos órgãos, eles são órgãos fixos, né? Nós temos a função de cada um e ele trabalha tranquilamente normal. O coração ele tem o batimento cardíaco normal, quando você faz uma corridinha, né, o agachamento, que você fica, ele dá aquela acelerada, mas depois ele volta ao normal, mas ele não se modifica, né? O fígado, tudo que é trabalhado normalmente. O cérebro é o único órgão que ele se modifica através da neuroplasticidade. O que significa isso? Muda a sua forma de pensar, muda a sua forma de agir, muda a sua forma de se concentrar, de focar no que você está fazendo, de ter a atenção. E uma das coisas que a gente fala dentro da neuroplasticidade que é a transformação das sinapses. Então você cria sinapse o tempo todo. E quando você fala, eu gosto muito do que você fala com movimento é vida. Porque o movimento ele é vida em todos os sentidos. Um cérebro parado não tem vida. E um cérebro parado, sem desafios, sem novidade e sem grau de desafio crescente, ele acontece o declínio biológico natural. Então, quando você pensar assim, poxa, eu tenho um declínio biológico natural, todo mundo tem, que é a partir dos 25 anos de idade. Quando você fala da inflamação da alimentação, que você já está doente quando você está com sobrepeso, o Alzheimer ele aparece 40 anos antes. Você já está doente há 40 anos. Uma demência, você já está doente há 40 anos. Porque o nosso cérebro, com 25 anos, ele começa a declinar. E se você não dá o que precisa ser para ele poder expandir, participar dessa neuroplasticidade, você vai cada vez declinando mais. Então, o movimento é corpo e mente o tempo todo, realmente. Então, essa é a nossa descoberta
que é recente, né? E hoje a gente já consegue ver dentro de imagens como realmente funciona. Você tem já sinapses filmadas sendo criadas, né? Vamos pensar no cérebro. Eu gosto de trazer um exemplo do jardim, né? Às vezes o jardim nasce ali um matinho, né? Vamos supor, esse matinho é um neurônio que continua ramificando. Na fase adulta, a gente tem aluno acima de 90 anos, 97 anos, não é 91, 97 anos de idade, que trabalha com essa estimulação. Continua ramificando um cérebro saudável. A gente fala de órgão, de saúde de órgão. Então, um cérebro saudável continua ramificando neurônios. E através de estímulos corretos, existe uma comunicação entre eles, que se chama sinapse. E essa comunicação faz com que o cérebro se modifique, não em tamanho, mas em forma de percepção, em forma de como você vai agir, em raciocínio lógico, como é que você vai resolver um problema, que a gente chama de soluções de problemas. Às vezes um problema simples que você não consegue resolver e um dia você fala assim, nossa, isso aqui é só virar. Era só isso. Mas como o cérebro vai atrofiando, você não consegue pensar. E quando você vai modificando, você consegue. Então, dentro da neuróbica, por exemplo, que é uma das atividades que você oxigena o seu cérebro, fazendo coisas iguais, só que diferentes, né? Depois eu vou passar uns exercícios aqui. E aí você consegue desenvolver e modificar. Então, modificar o cérebro, ele vai se moldando com os estímulos externos. E você vai criando reserva cognitiva, como se fosse uma reserva financeira, né? Quando você fala assim, se eu tenho uma reserva financeira e acontece alguma crise e eu perco dinheiro, eu tenho uma reserva. Então, na sinapses é a mesma coisa. Se eu tenho uma reserva cognitiva e acontece alguma coisa, como a gente passou pela pandemia, Covid, que deixou sequelas, se você tem uma reserva, você não tem a mesma sequelas que outra pessoa tem. O bom é que é reversível, porque o cérebro é modificável. Muito bom. Então, essa é a descoberta do século, né? Que Dessa bacana. transformação mesmo. Que bacana. Eu tenho falado muito também aqui do conceito de reserva de saúde funcional, que é justamente parte disso, né? É Sim. você desenvolver um nível de massa muscular, além do esforço que você faz no dia a dia, para você chegar no final do dia e ainda ter uma energia para brincar com o seu filho. É você desenvolver as suas habilidades sociais, para você ter os seus relacionamentos, ter os seus conflitos, e no final você não querer matar ninguém. Você fala, não, os conflitos fazem parte. Você desenvolver uma habilidade emocional também para você não surtar, não ter estresse excessivamente, conseguir dominar suas emoções, e você ter uma reserva de saúde espiritual também para a gente olhar para tudo que está acontecendo nesse mundo e não enlouquecer. E claro, uma reserva financeira, que é onde a gente vai bater um papo aqui com esse cara que é especialista, né, em finanças. E eu quero saber o seguinte, Thiago, você consegue, como ela veio falando de mente, e eu quero saber, você consegue identificar uma mentalidade diferente dos seus clientes, né? Você lida com clientes com grandes fortunas, né? Com milhões, e como é que eles lidam justamente com essa quantia de dinheiro? Se sim, o que te chama a atenção? O que nós podemos buscar? O que você busca para modelá-los? O que você pode dar de lição para a gente modelar essa turma que está girando lá em cima? Antes de falar especificamente, né, eu queria separar os super ricos em duas classes, né? Tem aquele super rico que construiu a fortuna, né, ao longo da vida, como empresário, enfim, e aquele que herdou. Então, são duas classes que são completamente diferentes. E ao observar a primeira classe, que é a que eu quero me deter um pouco mais, é aquela pessoa que de fato construiu isso ao longo do tempo, que eu percebo claramente. Eles são diferenciados, estão fora da curva, têm a inteligência um pouco mais avançada do que as outras pessoas, mas não só isso, porque a inteligência sem ação, sem atitude, não adianta de nada, né? Já tive vários planos que eu tenho certeza que se fossem executados eu teria uma chance boa de bom resultado, mas como não fiz, não posso me queixar, né? Então, o que eu percebo é que, além de serem diferenciados sobre esse quesito, também tem essa questão de ter uma determinação, a vontade de querer realizar aquilo, e isso aliado com a perseverança, porque não é tão difícil de ver exemplos de pessoas que tentaram e por diversas vezes falharam, mas eles seguem ali,
tentando, 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 até conseguir. Então, a perseverança aliada a esses outros pontos, eu acho que é o que mais chama a atenção para os super ricos. E aí, trazendo isso para a minha realidade, né? Eu não faço parte nem de uma e nem da outra classe que eu dividi aqui. Não vou ser nem herdeiro, né? Queria até, inclusive, ser herdeiro, mas não vai ser o caso também, infelizmente. Mas o que eu trago para a minha vida, que de repente vai servir assim para a maior parte da população brasileira, é ter um objetivo. É ter um objetivo claro, onde você quer chegar. Se você sabe exatamente onde você quer chegar, se você tem isso já alinhado, não apenas internamente, mas que você compartilha isso com a sua família, você vai conseguir se planejar para que um dia você consiga ficar, talvez não exatamente naquilo que você planejou, mas um pouquinho mais próximo daquele objetivo. Então é isso que eu penso que a gente tem que fazer para ficar cada vez mais próximo disso. Que bacana. Perseverança e objetivo claro. Gostei. É isso aí. Anota essa dica aí, que essa dica é importante. E aí, Evandrão, quero saber de você, o cara que vende tudo, rapaz. Esse cara é sensacional, sou fã. Qual foi o maior aprendizado que você teve ao longo da sua jornada empreendedora e o que mudou a sua forma de enxergar o comércio? Olha, um aprendizado que eu posso dizer é saber lidar com pessoas, né? Porque muitas vezes na minha vida empresarial, que é onde eu fiquei mais tempo, que é o comércio de automóveis, muitas vezes você precisa ser um divã. Eu sempre falo isso. Porque você vende o carro para uma pessoa que está se unindo, está casando, precisa de um carro maior. Você vende o carro que alguém está se separando. São muitas nuances. Vende o carro para uma filha de algum teu amigo ou teu cliente que quer presentear ela com o carro para 18 anos de idade, aquela coisa toda. Então, nesses momentos, você ouve, você presencia alegrias, você ouve reclamações de casa, coisas íntimas. Então, você aprende a conviver com as pessoas e aprende a dar conselhos. Por exemplo, me veio agora na cabeça, uma mãe de um grande amigo meu, do Andrezinho, que você conhece, e ela me encontrou esses dias depois de 20 anos que ela não me via, né? Tá bem velhinha. Aí ela me falou assim: você lembra do Vitor, meu neto? Que o Vitor é sobrinho do Andrezinho. O Vitor formou em medicina e foi você que falou para mim na sua loja que um médico é a melhor profissão hoje, né? Que os jovens deviam almejar mais ser médico. E realmente nem eles imaginavam que ia vir uma pandemia, nem eles iam imaginar o que seria um médico nos tempos de hoje. Então, assim, eu nem lembrava disso, para te falar a verdade. Então, essa convivência, eu acho que é a coisa que me deu mais retorno, que deu mais alegria de estar nesse ramo de comércio, né? E você me falou desculpa, você... O que na verdade te mudou a tua forma de enxergar, né? Ao longo desse aprendizado, olhando para o comércio, houve alguma coisa que mudou a tua forma de enxergar o comércio? Você sempre tem que estar mudando, né? A forma de abrangência, né? De enxergar. Um dia você está trabalhando de uma forma, outro dia você tem que recuar, outro dia você tem que ser mais agressivo. Teve momentos, por exemplo, que a gente estava em crise, que colegas meus, vizinhos de comércio, falavam: cara, a minha placa rasgou, eu nem vou trocar. Aí eu falei assim: cara, você está errado. Agora é a hora de você pôr a placa bonita, porque você precisa de que alguém lá daqueles prédios ali vejam que a sua placa está nova. Isso chama atenção, isso traz eles aqui, isso busca eles, né? Traz da sala da casa dele para vir olhar alguma coisa aqui. Se você deixa ela batendo aí, você vai ganhar reclamação, porque de noite ela vai fazer barulho de plástico voando, você vai ter um problema. Então, assim, o comércio está sempre em movimento, que é uma palavra que você fala e a gente sabe que o mundo vive em movimento, coisas se encaixam, quando não se encaixam aqui, você tem que procurar... E no final, né, o Evandro chamou assim, no final a gente está lidando com pessoas, por mais que a pessoa quer comprar alguma coisa, mas hoje perdeu o olhar do indivíduo. A humanização, né? Da humanização, a humanização, ela está em tudo, né? É verdade. Eu falo muita gente, todo mundo se vende o tempo todo, né? Você já começa a se vender para sua esposa, para o seu marido de manhã cedo, né? Verdade. O seu relacionamento, ele está sempre em constante. Então,
quem está na nossa frente, quem está do nosso lado, você esquecer que é humano, você está fora, né? Verdade. Você está fora do contexto do mundo, né? Uhum. Muito bom. E Sheila, queria saber de você. Saúde cerebral e saúde física. Qual é a correlação direta e como supera trabalhar isso? Tudo, né? Tudo. O cérebro e o corpo é um só, né? Ele é intimamente ligado. Ele é tão íntimo que o cérebro ele não obedece, né? O cérebro ele quer mandar na gente o tempo todo. Então a gente acorda com preguiça, aperta o soneca, O né? padrão, né? O cérebro ele tem a mania de mandar, né? Então naquele dia que você fala assim, não, hoje está chovendo, vou apertar uma sonequinha, não vou agora não, academia, né? Mas ele só obedece um comando. 1, 2, 3, levanta e vai. Quando seu corpo levanta, o seu cérebro acorda. Você hoje, principalmente com o assunto que a gente, né, que você trouxe no começo, falando de saúde mental, de movimento e saúde mental, o exercício físico para o cérebro, ele é tão fundamental quanto a água e o oxigênio. Porque o exercício, ele traz circulação, ele traz oxigenação, ele traz todo um movimento no corpo, no sangue, que vai oxigenar o cérebro. Tudo que a gente faz, então cada vez que a gente está fazendo atividade, você continua ali também trabalhando, queimando o corpo, né, que essa é a reserva que você comentou, mas você continua circulando esse sangue limpo para o cérebro, além dos hormônios, né? Então você tem os hormônios que são liberados pelo cérebro através do exercício, que é a serotonina, a dopamina, que são hormônios de bem-estar. Então, tanto está ligado na saúde do cérebro como órgão, que é fundamental para você oxigenar e levar um sangue limpo, quanto na saúde mental, que são duas coisas diferentes. O órgão, ele tem que estar saudável. Não existe uma saúde mental com um órgão doente e nem vice-versa. Você não consegue ter uma saúde mental quando seu cérebro ele não está de acordo, porque a saúde mental ela é um todo, né? Eu falo assim, o cérebro ele é multifatorial. Então você precisa de uma boa alimentação, você precisa de sono adequado, você precisa de um exercício físico e isso dentro do Super ele é trabalhado em todos os encontros que nós temos. Todas as aulas a gente leva esses assuntos nas nossas rodas, a gente chama de conectando, que são os assuntos da semana, do tema do mês, e a gente leva essa importância, né? Da hidratação, do exercício, da alimentação saudável, principalmente exercício. Mesmo que a pessoa fale assim, não gosto de academia, não gosto de fazer exercício, então pelo menos 30 minutos de caminhada é essencial para a sua saúde. Porque você está movimentando seu corpo, porque é uma coisa só, a gente esquece, né? A gente acha que está separado, mas não. Da mesma forma que faz bem para o coração, faz bem para o cérebro também, principalmente. Maravilha. O movimento, ele transforma, sou suspeito para falar disso, mas de fato essa conexão, quando você contrai o seu músculo, uma quantidade de remédios naturais que são liberados pela contração muscular São. vai circulando e onde chega vai fazendo milagres. Então, O nosso dia, ele é com muitos desafios, né? Aí a gente já entra em várias situações, como você estava falando sobre até sobre as habilidades que eles têm, né? Persistência, resiliência, tudo isso a gente chama de habilidades comportamentais, as soft skills. Então, hoje a gente já vive num mundo que a gente tem que fazer tanta coisa. A gente já tem uma estatística hoje de mulheres, principalmente, um número maior de mulheres de 40 anos que estão tendo AVC. Com 38, 39, por quê? Porque a responsabilidade aumentou. A responsabilidade aumentou no trabalho, a responsabilidade aumentou em casa e o nível de cortisol é muito grande. Então, quando você libera muito, você começa a levar essa estimulação negativa para o cérebro. Você começa a poluir, é um poluente. Então, o exercício físico, ele ajuda muito nisso, porque ele tira esse poluente e leva oxigênio. E aí você consegue ter um bem-estar maior. Então, livra de ansiedade, depressão dentro do cérebro, né? Quando você começa a pensar nisso, além do físico, de dores musculares, dor no corpo,
você ainda tem todo esse suporte também. Maravilha. Melhor, mesmo que a gente não queira, sai daqui e fala assim, É ruim, mas é bom, né, Sheila? amanhã eu não venho, eu não dou, mas eu venho. É ruim, mas é bom. Mas, Tiagão, me conta aqui, vamos falar um pouquinho, né, dessa conexão aí de mente, de corpo, de finança. Eu quero saber agora uma dica, porque a gente precisa levar para quem assiste uma dica que seja prática. E dentro da sua experiência, eu te pergunto, qual é o maior erro que as pessoas cometem que pode fazê-las quebrar financeiramente? Porque não tem jeito, finança e saúde está ligado, diz aí. A senhora fala, esse cara errou nisso. O principal é a desorganização financeira. Desorganização. Eu acho que a desorganização em todas as áreas da vida nos atrapalha aí muito, né? A pessoa que não se organiza financeiramente vai ter dificuldade, mas a pessoa que não se organiza no seu trabalho vai ter dificuldade, não se organiza para se alimentar bem também vai ter dificuldade. Então, isso está, assim, realmente como o número 1 dos pontos em que precisa de uma atenção muito maior, né? A desorganização financeira, e eu falo com uma certa propriedade, porque além do trabalho bancário, eventualmente alguns amigos próximos acabam pedindo uma ajuda aqui, uma ajuda ali, e acaba tendo uma consultoria financeira, né, para essas pessoas. E é incrível como várias pessoas não sabem quanto ganham, não sabem quanto gastam e principalmente como gastam. Então, normalmente, o início dessa atuação, né, na consultoria vai pedir para que a gente faça um diagnóstico financeiro, justamente para identificar onde são os seus gargalos. Você está gastando mais no quê? Dificilmente eu vou ter de pronto assim exatamente quanto que eu gasto com combustível, quanto você gastou com supermercado. Então, às vezes você acaba sendo tentado a fazer uma, outra e outra parcela que parece ser pequena. Poxa, qual o problema de fazer uma parcela de R$50, Ricardo? Nenhum, né? Mas você se esquece que no mês passado você fez uma outra parcela de 30, outra de 70, outra de 200, e aí daqui a um tempo você não consegue mais. Você incorpora o cheque especial como sendo o teu salário, você vive ali nos limites rotativos do cartão de crédito. Então, acho que o ponto principal é esse, é desorganização. Muito bom. E falar de desorganização financeira, eu sempre quando escuto histórias de empreendedores, eu acho bacana. E muita gente fala assim, poxa, eu quebrei tantas vezes e depois eu avancei, né? E eu queria te perguntar aí, Evandro, e aí, você tem essa história também? Você já quebrou ou passou por muita dificuldade financeira no seu negócio? Se sim, como você se reinventou e se renovou e saiu da crise? Eu acho que é difícil, acho que nem existe empresário que nunca passou por dificuldade, né? Acho que isso aí é muito normal. Não é que seja obrigatório, mas assim, pode acontecer e acontece em muitas vezes, né? O seguinte, eu quando estava acho que com 20 anos, mais ou menos, na atividade, né? Tive 2 lojas de automóveis, depois continuei em uma só. E aí, quando eu comecei a ver que um mês eu ganhava X e outro mês eu perdia 2x, eu comecei a ficar preocupado. Então, eu digo o seguinte, eu não cheguei a quebrar porque eu tive um pouco de organização financeira nesse sentido. Cortamos muitos, vamos dizer assim, luxos, né, que a gente tinha na empresa, coisas que, por exemplo, teve um mês que eu fechei um contrato com uma floricultura, e aí eu falei o seguinte, olha, todo carro que eu vender nesse semestre, eu vou dar um buquê de flores para quando era mulher que comprava, né? Tive alguns problemas com isso também, vocês nem vão imaginar. O cara me ligou e falou: você reconhece que essa empresa mandou um buquê de flores para minha esposa? Tinha o folder da loja, logomarca e tudo, mas ele não satisfeito, ligou e falou comigo. Eu falei: não, claro que foi, você pode vir aqui. Quase que eu falei assim, você quer um buquê? Mas aí, assim... Pô, o cara deve ter pensado, eu nunca dou um buquê de flores para minha mulher, você vem me dar um buquê de flores? Pois então esse a gente chama de mimos, né?
mimos que a gente tinha que cortar e recua 2 passos para trás e tal. Mas quando eu comecei a perceber, Ricardo, que é uma coisa que me preocupou muito, que eu, assim, eu tive funcionários, eu tive em torno de 12 a 15 funcionários. Eu tive funcionários que já tinham 8 anos que estavam comigo, 6, 4 anos, então, assim, a rotatividade era muito pequena. Quando eu vi que não ia dar certo, eu afastava para não porque a gente se apegava, né, se apegava a pessoa se torna quase que um familiar seu. Então o que aconteceu? Quando eu comecei a ver, eu ia pedir para o RH qual o valor que eu devo se essa pessoa for embora, esse funcionário for embora. Ah, você deve X. Aí eu somava com todos eles como se fosse fechar a empresa no outro mês. Quando eu comecei a ver que todo o meu patrimônio ali que estava ali no pátio começou a ficar arranhado, começou a ficar prejudicado, eu não ia conseguir pagar essas pessoas e os outros carnês que eu tinha, né, que eu fazia compromisso, dava entrada em ágio de kitnet, aquela coisa, fazia uns reinvestimentos. Aí eu falei, cara, tá errado. Eu não estou produzindo para essa máquina minha continuar andando para frente. Aí eu comecei a ficar preocupado, aí a gente fez reunião, eu e meu sócio, eu falei assim, fulano, se a gente continuar perdendo, ganhando pouco, né? Ganha um mês, perde em 2 meses, a gente daqui a pouco, esses meninos aí, a gente não vai conseguir pagar eles, os compromissos vão ter que ser, compromisso que eu falo assim, os reinvestimentos, a gente vai ter que vender ele da noite para o dia, e isso é prejudicial para uma empresa, porque você investiu ali R$ 50.000, você acha quem paga 30, mas você vai perder 20, lógico. Então, é fruto do seu trabalho. Então, quando eu percebi que o momento não estava propício para a loja continuar, eu recuei, comecei a trabalhar menos, trabalhar em casa, com menos carros, e aí que eu mergulhei na atividade de imóveis, que é uma atividade que você não precisa dispor de capital. Um custo Você fixo atende abaixo, né? pessoas, que a gente voltando àquele ao assunto inicial que eu disse, continua transitando com pessoas, né? E se relacionando com pessoas. Então, eu só não quebrei, respondendo a sua pergunta, porque eu tive a capacidade, embora a minha área não é de finanças igual aí o professor, né? Então eu comecei a perceber que lá na frente eu não ia conseguir suportar aquele peso, né, financeiro que estava sobre minhas costas. E você foi rápido na tomada de decisão ali. Cavalo de pau. É isso. Na hora que eu vi que não ia dar, eu fechei. E, assim, na verdade, eu não fechei por mim, né? O dono do imóvel, que era um imóvel muito bem assim, posicionado, né, na W3 Norte, na 510, que é onde funciona a Harley Davidson hoje, né? Aquela esquina, só naquele lugar eu fiquei 12 anos. E aí, na hora que o dono do imóvel pediu, parece que era uma coisa de Deus, assim, falou assim, você já quer dar um cavalo de pau para o outro lado. E o imóvel de 16 mil, ele pediu 30 no aluguel. Eu falei, opa, isso aí É um sinal. é um sinal. E aí onde eu fui lá, pedi a vistoria e entreguei o imóvel, e de lá para cá eu não tive mais loja física. Maravilha, que bom você ver, né? Uma vez eu ouvindo, foi um aprendizado que eu tive, que normalmente a gente escuta muito isso. Olha, é gostoso você ser apaixonado pela profissão, tem que ter um pouquinho da sua paixão. E uma vez eu sempre digo isso, que eu ouvi do Edgar Corona, que ele é diretor do Grupo Biorritmo e da rede Smart Fit. E uma vez em uma palestra ele falou alguma coisa que bagunçou minha cabeça. Ele falou assim, olha, nunca faça da sua paixão o seu negócio. Ele falou, porque o apaixonado, na hora que o negócio precisa mudar, ele se prende na paixão e demora para mudar. E quando ele vai perceber, ele quebra. E essa desfusão de você pode até ser apaixonado, mas essa desfusão de você racionalizar aquilo que você gosta de fazer e na hora dar o cavalo de pau rápido, isso realmente a gente precisa desse sangue frio, né? Porque senão a gente fica agarrado no barco afundando, e o barco vai afundando, a gente vai ficando nele, né? Exatamente. Então isso é muito, muito importante. Então, Sheila, aí eu quero te fazer o seguinte, porque a gente está falando aqui de mudança, isso foi uma mentalidade muito bacana de velocidade de reação. E eu queria saber de você. Você pode, né,
para aquela pessoa que está ali assistindo, dar alguma dica prática, onde as pessoas possam fazer diariamente para dar uma turbinada no cérebro? Comigo. Meu nome é Sheila. Supera está aqui no comércio do Solar de Brasília, aqui em Brasias. Telefone. Posso dar o telefone? Isso, dá o telefone aí. Pronto, dá o telefone. É muito importante, escutando vocês falarem sobre, né, trazer de vocês a experiência, que a gente percebe tão claro que essa organização, ela parte do princípio do que você tem que pensar e quem que você vai te ajudar nisso, né? A você ter uma decisão, a você ter resiliência, a ter uma tomada de decisão rápida, a você botar no foco. Tem aquela frase simples, né, que fala assim: foque no bom. Foque no bom. Isso é uma mentalidade. Quando você foca na falta, você não consegue ver outras coisas, né? Então, quando você foca no bom, foca no que você quer. Você falou sobre o caminho que você quer, né? Assim, se você botar o caminho para onde você vai botar não sabe chegar. Eu não sei chegar, vou botar no Waze. O Waze ele vai calcular e recalcular a rota várias vezes. Então, não deixe de focar nisso. Foca onde você quer chegar, foca no bom. Ah, mas aconteceu isso. Tira, né? Exercícios em casa, existe a neuróbica, que são exercícios simples, que é a oxigenação do cérebro. O que é a aeróbica? Você sabe o que é bem aeróbica, né? A gente vai fazer aeróbica aqui. A gente fez um pouquinho desse agachamento, tem um pouquinho de aeróbica, né? É verdade. Você tem que respirar, ela vai oxigenar todo o seu corpo, oxigena o seu pulmão. A neuróbica, ela oxigena os neurônios. Então, são atividades simples. Escovar com a mão não dominante, escovar o dente com a mão não dominante. Eu peço, por favor, não faça isso com velocidade, porque é a mesma coisa de pisar no freio com o pé esquerdo. Cuspir sangue, né? Vai machucar. Então, lembrar, quem tem a mão direita já tem uma força maior. Quando for com a mão esquerda, faz devagar, porque senão a força é a mesma. Trocar objetos de lugar, o lugar da cama onde dorme, né? Olha só. O local que você senta na mesa, o caminho de casa, trabalho. Ah, mas eu tenho que... O meu é uma reta. Não tem problema, vai dar a volta, dê a volta. Porque você precisa, o cérebro ele precisa ver outras coisas, sair do automático, né? E pensando em mente, essas são as partes físicas que você trabalha o cérebro. Pensando em mente o foco, não pode ser em falta, não pode ser no que aconteceu. Aconteceu, tem que ser solucionado, vai ser resolvido de alguma forma. Então é focar sempre no bom. Ah, mas é isso. Foca no seu caminho. Aonde você quer chegar? O que você quer fazer? Aí você vai encontrando caminhos diferentes. Muda a rota quando for necessário. Que aí consegue, né? E Maravilha. trabalhar de uma forma bem consistente. Maravilha. E, Tiagão, eu quero fazer uma pergunta aqui que é interessante. Saúde, eu sempre falo de saúde física e tal, mas saúde financeira e saúde física, na sua visão, tem uma correlação direta? Não acredito nisso. Não acho que tem, até porque saúde é uma coisa que você não compra, né? O dinheiro não compra. Você pode comprar bons alimentos, você pode entrar numa boa academia, né? Pode contratar bons profissionais para te ajudar, mas a saúde mesmo você não compra. Se fosse assim, bilionário não morreria, né? Então, é exatamente assim que eu penso. E só que ao analisar a questão da saúde física em comparação, é claro, com a saúde matemática, né, financeira, eu percebo também que não tem uma correlação direta, porque muitas das pessoas que conseguem alcançar um patamar diferenciado de recursos, muitas vezes ele abre mão exatamente da saúde, porque ele acaba tendo uma carga horária extremamente excessiva, não tem dia de descanso, trabalha final de semana, não para, a mente não desliga, dorme mal, às vezes não tem tempo de ficar exposto ao sol, de tomar muita água, de respirar um ar puro. Então, às vezes é necessário, para que você consiga alcançar um bom patamar financeiro, que você abra mão de algumas coisas. E, inevitavelmente, uma das coisas que são deixadas de lado é exatamente a parte da saúde. Mas uma pergunta aqui, né? Se te provocar um pouquinho. Mas se o cara quebra, ele pode adoecer mentalmente, né? Facilmente, né? É difícil a pessoa que passa por uma situação como essa não ter aquele baque
psicológico, né? Porque naturalmente é algo pesado. Imagina, como você mencionou, você tinha 12 colaboradores, são pessoas que dependem diretamente do teu trabalho ali. E às vezes você passa a se cobrar mais até do que deveria. Você se sente responsável por cada uma daquelas famílias. E aí, se você não desenvolver bons hábitos da sua saúde física, se você enfrentar algum problema como esse, dificilmente você vai passar de uma forma tranquila por esse período de dificuldade. Que bacana. E aí, então, eu te pergunto aqui, Evandrão, existe alguma coisa que você acreditava fortemente lá no seu início da tua jornada empreendedora e que hoje você pensa diferente? Eu acho que eu mudei um pouco meus conceitos depois de experiência, né? Quando você ganha experiência, você se torna assim mais, como é que eu diria, menos agressivo, né? A palavra certa, mas assim, você faz as coisas com mais cautela, mais Menos impulsivo. menos impulsivo, exatamente, a palavra certa. Coisa que quando na quarta série eu fui chamado a atenção demais, porque falava, você é muito impulsivo, porque às vezes alguém mexia comigo, não sei o quê, o professor, sai da sala. O que você fez? Impulsivo. Então assim, com o tempo vai passando, experiência, você vai aprendendo a trabalhar bem, melhor, você deixa de ser impulsivo e começa a ver que acerta muito mais do que erra. Né? Então, assim, quando jovem, qualquer coisa que te falo, você costuma fazer, mas quando você já está experiente, você escuta, analisa, aí você digere aquilo e vê se isso vai ser bom. Muitas vezes, coisas simples, você pensa uma semana. Como ele falou, pensou 12 meses para tomar uma decisão. Então, tem gente que ia tomar decisão em 2 dias, na emoção, não pela razão. Então, aí é uma coisa que acontece que está fadado a dar errado, porque você foi impulsivo, você atirou sem mirar. Então, acho que você tem que aprimorar sua mira, ali, seu foco, né? Sua alça de mira. E quando a gente vai ganhando experiência, a gente vai deixando de ser, vamos dizer assim, novato, né? Vamos dizer assim, ser bobo nas decisões, vamos dizer assim. Não é que não existe gênio, nascer gênio não existe. Muito difícil a pessoa, principalmente no meu ramo, nascer sabendo é impossível. Você só vai saber fazer fazendo. Verdade. E o que você falou aqui me fez lembrar, para quem gosta aí de futebol, me fez lembrar do Romário, né? Romário, fim de carreira. Como é que o Romário, fim de carreira, ele fazia? Ele ficava ali na banheira, ele dominava a bola, driblava para a direita, esquerda, metia para o gol. Ele fazia esforço inteligente. Ele não corria o campo todo. Ele não ia disputar com os novinhos. Ele ia disputar com os novinhos. Ele sabia a força dele e ele falava, é aqui que eu vou fazer, vou dominar, vou virar e vou chutar. E acertava. Eu acho que à medida que o esporte ele traz esses ensinamentos para nós, né? Então, à medida que o tempo vai passando, a gente precisa ter essa sabedoria de fazer o esforço inteligente, né? Para você, numa mexida, numa mudança de posição, você fala, nossa, olha quantas coisas aconteceram. Então, isso eu tenho buscado, né, nesse momento de vida também que eu estou vivendo, e eu acredito que é o que você tem feito, né, Evandro? Então, aqui, voltando aqui para a Sheila, e eu quero falar assim, hoje fala-se muito, né, de mentalidade de escassez. Eu até, às vezes eu questiono um pouco isso, mas fala-se muito sobre mentalidade de escassez. E eu quero te perguntar, como uma metodologia de Supera pode contribuir, de repente, para deixar esse cérebro mais turbinado e preparado para alcançar essa abundância? Que eu vejo assim, João 10:10, vamos falar um pouquinho da palavra, diz aqui, diz que o ladrão veio para roubar e para matar, e Cristo diz, eu vim para que tenha vida e a tenha em abundância. Eu sempre penso assim, falo, bom, se a gente não está acessando essa abundância, de duas uma, ou Jesus Cristo mentiu para nós descaradamente, ou a gente não está tendo sabedoria para acessar algo que já está disponível. Pela minha cabeça, eu parto para essa segunda opção. Falo, eu não estou, talvez, alcançando essa sabedoria. Me conta aí como nós preparamos. E se a gente pensar, né, trazendo um pouquinho sobre isso que você acabou de falar, sobre Jesus, como é que ele agia diante de um problema?
né? Ele olhava, os discípulos chegavam lá e, Senhor, aconteceu isso. O que aconteceu? Vamos resolver. Verdade. E aí quando a gente e aí vem a sabedoria e vem a abundância. Essa mentalidade da escassez é exatamente o que eu falei agora há pouco. É focar na falta. Aí vem o desespero, vem a ansiedade, vem aquele momento que não sei o que fazer, isso aqui está faltando. A gente pensa em financeiro, né? Tenho um boleto para pagar, mas eu não tenho dinheiro, não vou conseguir pagar. E aí fica com aquela mentalidade pensando nisso. Isso gera uma ansiedade, que é um medo do que não aconteceu ainda. Ansiedade é um medo de uma coisa que não existe. O dia não chegou para você pagar. Então, como é que você já está assim? Então, quando a gente trabalha com a ginástica para o cérebro, eu faço muita comparação com a ginástica corporal. Um primeiro aluno seu não chega aqui, a primeira coisa que você fala é, pega o pezinho verdinho, vai na rua. que tem quantos quilos? 3 quilos. 3 quilos. Você nunca vai falar para um atleta de primeiro dia, fala assim, pega o azul, tem 8 quantos? quilos. 8 quilos. A mesma forma é porque eu tô no 3 ainda, né? Eu só sei o verdinho. Segunda-feira você vai ter que mudar. Não, ainda não, ainda daqui a pouquinho. Às vezes é porque ela pega o 3, ela pega o verdinho, não é porque ela tá fraca, não. É pra combinar com os olhos. Que Joyce, é porque agora eu tô de lente. Então, os olhos não são verdes, tá? Tá brincadeira. Tô de lente ao contrário. Então, é a mesma coisa. Como é que é o processo do cérebro? A neurociência fala que o cérebro precisa de novidade, variedade e grau de desafio crescente, tá? Então, as atividades, exercícios que a gente faz para criar essa sinapse, ela precisa ser do mais leve para o maior. Quando a gente cria essa sinapse, a gente fortalece o nosso cérebro. A gente está falando... Vamos visualizar? É como se fosse uma bola de teia de aranha. Cada contato ali é uma sinapse sendo conectada por um neurônio. E o neurônio conecta até mais. Nós temos hoje uma média de trilhões de conexões neurais. Então, quando você pensa em sinapse, você pode olhar para o céu num dia sem lua, naquela escuridão, aqui em Brasília, que você vê o céu 360, aquela constelação inteira, você olha e fala assim, nossa, meu cérebro tem 3 vezes mais. E aí, cada vez que você aumenta essa potência, você começa a entender o seu processo. E aí a ansiedade passa. Você começa a trabalhar a sua saúde emocional, as habilidades comportamentais, as soft skills, inteligência emocional, a resiliência, a persistência. Você vai trabalhando isso. Então, os desafios nos supera são novidade, variedade, grau de desafio crescente. Uma pessoa que chega aqui, por que eu coloquei o peso como exemplo? Eu não vou pegar aqui e vou fazer 10 com um peso de 8 quilos ou de 10 quilos. Eu não vou conseguir, eu vou fazer 2 vezes e vou sentir dor e vou ficar com o corpo fraco. Mas se eu pegar 3 quilos, eu vou fazer de 10 e daqui a um mês eu for tendo exercício constante até chegar no de 10 quilos. Então eu vou fortalecer o meu cérebro da mesma forma como fortaleço o meu músculo do corpo. Só reforçando, o cérebro não é um músculo, é só um comparativo. Em sinapse. Então, você aumenta em sinapse, fortalece, cria essa conexão de uma forma muito mais forte e você vai tendo mais formas de ver o mundo de outra forma. Nessa questão do cérebro pensar na escassez, você começa a mudar pela neuroplasticidade. Ele modifica a sua forma de pensar, porque você está aumentando a sua qualidade de sinapses. Você está aumentando. A mesma coisa eu falo, questão de academia. Quando você começa a academia, eu tiro isso por mim. Eu começo a academia, qual é a minha tendência? Eu já vou almoçar, eu vou comer mais salada, mais grelhado. Eu não vou comer à noite, porque eu sei que eu... Consciência pesa mais, né? E você sabe que o seu corpo está acelerado ainda, seu corpo está queimando ainda. Então, você não vai botar carboidrato. É a mesma coisa. Muito bom. Tiagão, agora vamos fazer um bate-bola aqui rápido, tá?
Em um minuto, Tiago, me conta aqui, que conselho que você daria para uma pessoa que está assistindo aqui agora e que está sofrendo com dízimo, com dívida, abalada a autoestima, saúde, tudo ruim e precisa dar um gatilho? Em um minuto, que conselho você daria para essa pessoa? Pode vencer. Olha, pare de procrastinar. Então, a hora de começar é agora, não dá para deixar para depois. O que mais eu escuto quando falo com pessoas que estão passando por essa situação é: poxa, amanhã eu vou fazer, semana que vem eu vou sentar, vou organizar, vou ver onde eu estou gastando, onde eu não estou gastando, vou deixar tudo organizado, vou falar com a família e a coisa vai melhorar. Só que não começa nunca. Então, você que está assistindo, se não começar hoje, pode ser que ao final do ano você vá lembrar do que eu estou falando. Olha, eu deveria ter começado lá no podcast e acabei não começando e olha como eu estou. Então, é importante fazer o raio-x financeiro para identificar como que está a sua situação financeira agora e começar a se organizar. Se tiver dificuldade, tem que procurar uma ajuda de alguém que seja da área, um profissional, para dar suporte. Mas só o fato de já relacionar quais são os seus principais gastos, você já vai conseguir traçar objetivos para que você tenha um resultado futuro melhor. Não tem segredo. Se você está gastando mais do que recebe, você ou vai ter que ter uma renda extra ou vai ter que cortar gasto. Não tem como. A conta não fecha se você não fizer isso. É verdade. E agora nós chegamos aqui para a gente concluir rapidamente. O momento mais esperado do nosso treino, Evandro sabe, Sheila sabe, que treina aqui com a gente, que é o nosso momento Luz Azul. É onde o Evandro fala, acabou. E aí a pessoa deita, bota a luz azul e alonga e relaxa. Se você não experimentou esse momento de luz azul, te convido, vem aqui experimentar esse momento de luz azul. E eu queria também, só na hora da pista assim, e esse momento luz azul aqui também, Evandro, eu quero extrair de você em um minuto aqui. Você é uma pessoa espiritualizada, né? E essa parte, o desenvolvimento da espiritualidade, impacta diretamente nos seus negócios, na sua vida como um todo? De que forma, Evandro? Totalmente. Muitas vezes a gente acha que quando você busca falar com Deus, que a oração é um momento de você falar com Ele, né? Gratuito, inclusive. E quando muitas vezes acontece com qualquer um, às vezes você pede, você fala, você conversa como se estivesse conversando com um amigo e tal, e muitas vezes você acha que não vem a resposta, mas eu tenho certeza que é falta de orar um pouco mais. Então, assim, sempre, quando na minha vida eu sempre falei com Deus, né, principalmente de manhã. Inclusive, aquele momento que você faz é muito bacana, muito bom. Já mandei para várias pessoas que acharam muito produtivo, assim, no sentido de autoestima, né, e tal. Pessoas que nem têm religião, né, que a gente acha que não existem, mas tem aos milhares, né. Então, assim, essa questão da espiritualidade vamos dizer assim, obrigatório, eu diria, porque quando você vê que está sendo respondido, os seus pedidos estão sendo, de uma forma ou outra, vem a resposta, aí isso te renova e você fala, poxa, por que eu não falei mais com Deus, né? Então, eu acho que, pelo menos comigo, eu costumo, todo ano, quando vira o ano, eu falo, Deus, eu vou orar mais, eu vou falar mais, vou tentar falar mais contigo. E assim, tem sido cada vez melhor, né? Então, mesmo nas horas difíceis e tudo, que você já reparou que muita gente só se conecta com Deus na hora difícil, né? Se eu fosse Deus, eu ia falar, pô, mas você só fala comigo na hora de reclamar, de falar que tá ruim, né? Mas Deus é bom o tempo todo, Deus é misericordioso e a hora de falar com Ele pode ser agora e você tem que falar e pedir, trocar ideia, que você vai ter resposta, com certeza. Coisa boa. Um minuto aí, Tiago, também. Teologia da prosperidade. Você acredita nisso? A gente tem que se aproximar do Deus para ficar rico? De forma alguma. Não acredito nisso, não faz sentido. Inclusive, se fosse assim, eu fico pensando lá em Paulo, né? Quanto sofreu, e ele era muito próximo de Deus, né? Tanto que ele escreveu tantos livros para nós. E essa é uma teologia, para quem não sabe, né? Aquela que
diz que se você se aproxima mais de Deus, você vai ser abençoado de maneira material, né? Então você vai ser rico, vai ser próspero. E não é por aí, né? Agora, o que eu acredito de fato é na lei da semeadura. Você pode escolher qual semente você vai plantar, mas você não tem como escolher o que vai colher. Então, se você plantar hoje o planejamento financeiro, se você plantar hoje ações que melhorem a sua saúde, lá na frente você vai ter uma colheita muito boa. Então, hoje a gente tem essa escolha, né? O que eu quero plantar, qual semente eu quero plantar. Muito bom. E agora, para a gente fechar, eu gosto muito disso, de trazer esse pensamento. Eu vou abrir aqui um pouquinho a palavra de Deus para você que, de repente, tem dificuldade de entendimento da palavra. E eu gosto muito do exercício da neuróbica, mas uma neuróbica divina, que está no versículo aqui de Filipenses 4, versículo 8, que diz assim, ó: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver excelência e for digno de louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, talvez você esteja ali, né, focado no que falta. Talvez você esteja focado nos problemas. Mas se você antecipadamente decidir seguir esse conselho e exercitar a sua mente naquilo que é puro, no que é justo, no que é correto, no que tem louvor, no que tem boa fama, você pode ter certeza que você vai transformar seus pensamentos, que transforma os sentimentos e transforma as suas atitudes. E aí no versículo 9 de Filipenses 4:8 diz aí: ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam e ouviram e viste de mim. É Jesus dando esse conselho para você e que você precisa se apropriar, colocar em prática isso, e pode ter certeza que você vai atingir um nível de saúde que você merece, um nível mental, a reserva de saúde funcional que você precisa ter para você ter a capacidade de se desenvolver e conquistar tudo aquilo que você merece e se transformar no ser humano que você deseja se transformar. Então, Tiagão, eu queria te agradecer, tá, pela oportunidade. Muito obrigado, Sheila. Obrigado. Muito bom, obrigado. Evandrão, meu atleta, muito obrigado por mais um Localcast. E eu gostaria de te agradecer também por mais esse programa. E se você gostou desse conteúdo, já sabe, você precisa compartilhar com pelo menos 10 contatos. Deixe aqui o seu comentário, se inscreva. E mais uma vez, muito obrigado à MEC, né, patrocinadora aqui do nosso programa, da Chassu, da Authentic Nutri, da Farmácia Bio Magistral, parceiros aqui do nosso projeto. Obrigado, Supera, por estar aqui e até o próximo Localcast. Um abraço e até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.